vamos fazendo os nossos pedidos, porque estamos sendo atendidos desde o momento que aqui chegamos. Então, que possamos ficar em sintonia com o plano espiritual maior, amados. E nós vamos ficar vibrando para que todos recebam esse manancial de energias curadoras que nos fazem sentirmos alegria de viver. Então, vamos vibrar também pela nossa irmã Ionara, que vai fazer hoje o trabalho da noite. Que ela seja inspirada pelos seus anjos, pelos seus guardiões espirituais, pelo seu mentor amigo. Então, vamos agradecer, Deus, por esse momento maravilhoso que estamos aqui juntos, nos abraçando sempre. Obrigado, Senhor, e que assim seja. A nossa irmã Ionara, nossa linda, maravilhosa, que está sempre aqui conosco, vai nos falar, né, mana? Ai, ela é linda, cheirosa, maravilhosa. Ela vai nos falar sobre a Gênese hoje, né? Vocês sabem que a gente está trabalhando os evangelhos, né, de Kardec. E hoje vamos vir a Gênese. O que a Gênese traz para nós, né, Ionara? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Quando a gente pensa em Gênese, a maioria de nós, com certeza, vem das religiões mais tradicionais e não do meio espírita. E nos meios tradicionais a gente conheceu a Gênese mosaica, né? E então eu vou começar por ela, pela Gênese mosaica. O que ela nos diz, né? A Gênese de Moisés, que é o primeiro livro da Bíblia, né? A Gênese, o início. E então, Moisés nos diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era uniforme e nua, as trevas cobriam a face do abismo. E por ali vai, tem uma longa explicação sobre esse primeiro dia. Deus disse também que o firmamento seja feito no meio das águas e que ele separe as águas das águas. Ai, um neném, eu achei que no telefone era um neném. Deus disse ainda que as águas que estão sob o céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça, e isso assim se fez. Deus disse também que corpos de luz sejam feitos no firmamento do céu, a fim de que separem o dia e a noite, e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Deus disse ainda que as águas produzam animais vivos, que nadem na água, e pássaros que voam sobre a terra e sob o firmamento do céu. Deus criou, pois, os grandes peixes e todos os animais que têm a vida. Deus disse também que a terra produz animais vivos, cada um segundo a sua espécie, os animais domésticos, os répteis, as bestas selvagens. Deus fez, pois... Ele disse em seguida: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e que ele comande os peixes do mar, os pássaros dos céus, as bestas e toda a terra, a todos os répteis que se movam sobre a terra. E Deus criou, pois, o homem à sua imagem e semelhança. O céu e a terra foram, pois, assim acabados com todos os seus ornamentos. Tá, mas eu quero avançar aqui. O texto é longo, né? A proposta é resumir um livro, né? Um livro inteiro. O livro que é a Gênese segundo o Espiritismo, né? E aí, Kardec nos traz em seguida um quadro comparativo. Comparativo com o quê?
O Espiritismo surge em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos. Antes disso, as manifestações do mundo espiritual estavam muito intensas, através, principalmente, o que se tornou mais conhecido foi o fenômeno das mesas girantes. E neste século de 1800, era o período chamado de Iluminismo, pós-Idade Média, pós-Idade das Trevas, onde a Igreja se apropriou do conhecimento e pela força dominou o mundo, né? A chamada Santa Inquisição, tudo aquilo em nome de Jesus se matava, né? Matavam pessoas, torturavam e matavam pessoas. Este período da Idade Média, também chamado Idade das Trevas, precede esse período do Iluminismo. Por que Iluminismo? Porque o conhecimento veio à luz, a filosofia, a ciência ganhou um espaço de respeitabilidade, porque antes, durante a Idade Média, tudo que se dissesse que de alguma maneira confrontasse aquilo que a Igreja estava pregando, os cientistas eram mortos, os filósofos, toda pessoa que pretendesse questionar qualquer coisa. E, inclusive, um dos textos aqui que tem neste livro, a Gênese, é de Galileu, que foi um destes cientistas perseguidos, né, pela Igreja de então. Galileu já desencarnado, o espírito de Galileu, através da mediunidade de Camille Flammarion, assina um dos livros que é sobre a descrição do espaço sideral, propriamente dito. Não veio o nome na minha mente. Tá. Aí que, aqui no início, essa primeira metade do livro é explicando, à luz da ciência de então, a geologia já era uma ciência estabelecida, né? E essa primeira parte está nos trazendo, à luz da ciência daquela época, tudo o que era a Terra, a descrição da Terra. E aí que já sabia-se que não tinha como ter sido em 6 dias, conforme dizia Moisés, e principalmente 6 dias recentes, porque Moisés viveu 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, há 3.500 anos atrás. E a ciência já tinha conhecimento de que a Terra tinha muito mais tempo do que 5.000 ou 10.000 ou 100.000 anos. A idade da Terra hoje estima-se a partir de dados, né, de comprovações pela química, pela meia-vida de inúmeros elementos químicos. É sabido que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos. 4 bilhões. Então, isso ia contra essa possibilidade, né, de ter sido uma criação mais recente. Além disso, agora eu vou falar de um quadro comparativo que Kardec estabelece entre cada um dos dias que Moisés fala com um período geológico, deixando bem claro aqui que esses períodos geológicos seriam em torno de 30, mas resumindo-se, compactando-se e tentando deixar o mais próximo possível de cada dia corresponder a um período geológico, Kardec afirma que sim, que faz bastante sentido, que seria uma coisa bem semelhante, não rigorosamente igual, mas bastante semelhante. Então, o primeiro dia, que seria o período astronômico, que esse aqui é o próprio Kardec que insere, no primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. Seria, na verdade, o Big Bang, né? A explosão onde nasce o Sol e se forma a nossa galáxia, né? O segundo dia, o firmamento, a separação das águas que estão sob o firmamento das que estão acima.
é o período primário, endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, enfim. Nessa época, a Terra era uma bola quente, uma coisa disforme e quente, e começava a se resfriar. Então, sim, faz sentido, né? É minimamente dentro daquilo que está descrito por Moisés. O terceiro dia, as águas que estão sob o firmamento se juntam, o elemento árido aparece. O elemento árido é a terra seca, né? São as rochas, são as formações rochosas. As águas, e aí agora estamos falando do que diz a geologia, né? O que seria o período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo, primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Os raios de Sol não conseguiam atingir a superfície da Terra, porque como era um período de muitas explosões e vulcanismo, tinha muita fumaça no ar. E então o raio do Sol não chegava à superfície da Terra. O quarto dia, o Sol, a luz e as estrelas. Deus cria o Sol, a luz e as estrelas. Seria o período secundário. Conforme a geologia, o período secundário. A superfície da Terra pouco acidentada, águas pouco profundas, pantanosas, tem tudo a ver. Estamos de novo em sintonia, né? A atmosfera mais depurada. Então, no quarto dia, Deus cria o Sol e a Lua? Não, Deus não criou no quarto dia. Se tornaram visíveis. Nós não experimentamos há poucos dias aquele fenômeno da fumaça, das queimadas, que não nos deixava ver o Sol, que o Sol ficava igual à Lua, parecia uma lâmpada no céu. Então, imaginemos que naquele período de vulcanismo, de muitos gases ainda emanando do solo da Terra, acontecia isso. Então, neste quarto dia, nesse quarto período, começou a ser possível visualizar, né, o Sol e a luz e as estrelas, né? O quinto dia, os peixes e os pássaros, está dentro também de acordo com a evolução apresentada pela geologia, né? O dilúvio universal, o período quaternário, segundo a geologia, perfeitamente de acordo também. Salientando aqui que esse dilúvio universal nada tem a ver com o dilúvio asiático. O dilúvio asiático descrito onde se faz a Arca de Noé, não, aquilo foi um dilúvio localizado. Se vocês conversarem com alguém do Cará, como nós temos muito contato, em 15 de junho do ano de 2023, o Cará viveu um fenômeno climático muito grave e eles chamam para eles de dilúvio. Foi o dilúvio da terra deles. Foi aonde a água tomou conta de espaços que nunca antes tinham ocupado, como aconteceu agora em maio de 2024, em praticamente todo o restante do Rio Grande do Sul. Agora o Cará já tinha passado pelo dilúvio dele, agora foi o resto do Rio Grande do Sul. E possivelmente em localidades longínquas, muitos também classificam de dilúvio, porque foi o dilúvio deles, tá? Então, só para dizer aqui, esse período quaternário, onde tem o dilúvio universal, não é o dilúvio bíblico, tá? É outro dilúvio, foi em toda a terra realmente. Outra coisa que... Então, tá, já começamos a perceber que tem uma sintonia. Ainda cabe mais uma coisa. No livro de Pedro, que é o 28º livro, parece que é na Bíblia, lá no finalzinho, depois que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, que normalmente são só os livros que a gente ouve falar, e as cartas de Paulo, tem um livro de Pedro 1 e 2. Em Pedro 2, Pedro diz assim, que tenhamos bem claro que para Deus 1000 anos equivale a um dia e um dia equivale a um ano. Então, de novo, reforçando esta possibilidade, né? No entanto, ainda nos cabe dizer que, segundo Kardec, na avaliação de Kardec, e claro, auxiliado e inspirado, né, por espíritos que estavam ali nos trazendo todas essas revelações,
ele acredita que Moisés realmente pensava que Deus fez em 6 dias, dias de 24 horas. E aí ele embasa, ele fundamenta tudo isso, porque ele acredita que realmente Moisés pensasse que foi assim. Mas, e por que até hoje muitos de nós ainda acreditamos que foi em 6 dias? 6 dias é equivalente a uma semana que Deus criou. Porque nos parece, de alguma maneira, que Deus ter levado milhões de anos para criar a nossa casa diminui o poder de Deus. Enquanto que é exatamente o contrário, né? Só aumenta só expande o nosso entendimento da grandiosidade que é Deus, que não está preocupado com o tempo como nós. Ele tem a eternidade, ele é eterno. Então, em nada diminui a grandiosidade, o poder de Deus, o fato de não ter sido em 5, 6 ou 7 dias, e sim em 5 bilhões de anos, né, aproximadamente, a formação da Terra, até que nos desse condições de vida aqui, né, adequada, né, de vida saudável. Por que eu quis falar sobre isso, né? Porque, como eu disse, é a Gênese e tem certas coisas, como eu falei anteriormente, né? O Espiritismo surge no século das luzes. Os cientistas, todos os pensadores, então, com certeza estavam muito revoltados com a religião. Por quê? Porque a religião os perseguia, a religião oficial do Estado os perseguia. E por que o Espiritismo surge? Visando apaziguar essas coisas, com o objetivo de nos dizer, não, peraí, é possível acreditar em Deus e na ciência. Então vamos harmonizar esse convívio, vamos buscar esse entendimento, sem ofender nenhuma das duas partes, né? A religião respeitando a ciência e a ciência, por sua parte, também, e todos crescem com isso. A questão do paraíso perdido de Adão e Eva, também é uma história assim meio infantil, né? Meio pueril, de que Deus criou Adão e criou Eva e disse crescei e multiplicai-vos, e daqui a pouco o sexo se torna pecado. Mas se Deus mandou crescer e multiplicar-vos e daqui a pouco vocês são expulsos do paraíso porque comeram o fruto proibido, sabe? É tudo muito confuso. Esse livro é um convite a nós pensarmos frase por frase, detalhe por detalhe, sobre todas essas questões. E vai nos esclarecendo e nos trazendo para onde? Para a luz, para o século das luzes, realmente, para esse entendimento maior. E sobre Adão e Eva, sabe-se, né, que também na primeira parte ali já está muito claro a existência de vida em outros planetas e não só no planeta Terra. Então o paraíso perdido não seria um paraíso aqui na Terra, e sim o fato de terem sido Adão e Eva, não na figura de um casal, mas sim de pessoas, de um povo, de uma população, de uma nação, do que se chama raça adâmica, né? Dentro do Espiritismo se chama a raça adâmica, que teriam sido expulsos de um outro lugar, de um outro planeta mais evoluído. Por quê? Porque persistiam no erro. Então foram exilados aqui no nosso planeta, para quê? Ao mesmo tempo, e também nesse texto bíblico tem ali, do suor do teu corpo comerás o teu pão, a mulher vai sofrer ao parir, algumas coisas desse tipo, algumas frases que normalmente foram usadas conosco como forma de ameaça, de arma, e que não são. E a questão do suor do teu rosto é porque, como eles viviam em mundos mais evoluídos, a vida não era tão bruta, a lida não era tão árdua para se manter, para se adquirir o sustento, não era tão difícil.
a minha mãe, quando me criou para fazer me dar um chazinho de noite, alguma coisa assim, tinha que fazer fogo no fogão a lenha. Se eu chorasse de madrugada, tinha que pegar uns gravetos, não sei o que, e fazer um fogo no fogão a lenha. Eu apertava no botão do micro-ondas. Então a gente tem que perceber esse salto de evolução, né? A vida recentemente a vida era muito mais difícil, né? Porque eu tenho 56 anos recém-feitos. E recentemente a vida era muito mais dura. E imagina lá na época de Moisés, essa lembrança desse paraíso perdido para Adão e para Eva, o quanto foi difícil para eles reencarnarem aqui na Terra, um mundo ainda primitivo. E vem também com essa tarefa de nos ajudar, de nos impulsionar, de nos melhorar. Eu vou ter que dar umas passadas aqui. Obrigada. Só você. Só você. Avançando mais um pouquinho aqui no livro, ele vem... Na verdade, o livro se chama A Gênese, os Milagres, as Predições segundo o Espiritismo. Então, digamos que da Gênese mosaica, esses foram assim, os pontos que são... No meu entendimento, são esses que mais repercutem na nossa cabeça, assim, de buscar essa sintonia, mas o que eu estou querendo trazer aqui é um convite para que todos leiam e se aprofundem e se permitam conhecer e entender um pouco mais, e que em algum momento, em nenhum momento o Espiritismo nega a Gênese mosaica. É muito aquilo que Jesus disse: não vim destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. Então, a Gênese, segundo o Espiritismo, não vem destruir toda aquela figura alegórica construída pela Gênese, por Moisés no livro bíblico A Gênese. Veio lhe dar complementos, inserir detalhes que sim, que vão ao encontro do entendimento lógico, de um entendimento racional. Porque afinal de contas, se Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim matou Abel. Só tinha Adão e Eva na terra. Caim matou Abel. E o que aconteceu? Abel foi morar em outra cidade. Cidade tem que ter gente, né? Então não era só Adão e Eva que tinha. Então essas coisas assim, esses questionamentos, todos esses são convites que a gente está fazendo, são provocações para que todos se permitam aprofundar o entendimento do livro e de todas essas histórias, né, através do estudo do livro A Gênese. Tem muitos outros detalhes, gente, e esse é só o que está me ocorrendo agora, tá? Sobre os milagres. Os milagres, em sua acepção etimológica, ou seja, a palavra lá na origem, significava o seguinte: coisa a se admirar, admirável, uma coisa muito maravilhosa. Quando a gente vê uma ginasta fazendo aqueles movimentos lindos que a gente teve a oportunidade de ver na Olimpíada, não é admirável? Mas não é milagre, é só uma coisa que nenhum de nós faz. Então é muito lindo, é muito maravilhoso, mas não é um milagre, né? E aí, a Gênese vem também nos explicar o que eram esses milagres, né? Como eram esses milagres que Jesus fazia, né? E para nos explicar isso, a gente tem que ter uma noção de fluidos, né? Nós estamos mergulhados, envolvidos, inseridos em tudo, no fluido cósmico universal, que é a matéria-prima primitiva que dá origem a tudo que nos rodeia. Tudo, tanto material quanto não. E o nosso pensamento se locomove através deste fluido cósmico e transforma também o fluido cósmico, né, Rosinha? Aí que nós emanamos fluidos que podem ser bons ou ruins. Em uma reunião como essa que nós estamos aqui,
Por que a gente se sente bem? Por que muitas vezes as pessoas saem ali e nos dizem assim, ai, que bom que eu vim, ai, estou tão melhor agora. Porque a gente vem com este propósito. Então, todos nós estamos emanando um mesmo pensamento, um mesmo propósito de sair bem, de nos sentirmos bem, de fazer o bem, de buscar o bem. E é por isso que se contagia e nos faz sentir melhor. Obrigada. E nós termos esses bons fluidos depende de uma única coisa, do nosso pensar. E quanto mais a gente treina o nosso pensamento, quanto mais a gente se policia, quanto mais a gente consegue orar e vigiar, melhor fica esse fluido que vai emanar da gente. E aí a gente às vezes consegue chegar a situações muito agradáveis, da pessoa dizer, ai, que bom que eu te encontrei, eu gosto tanto de te encontrar, eu sempre fico melhor quando eu te encontro. Por quê? Porque a gente já está conseguindo, né, se cuidar, né, cuidar a nossa fala. O que é a nossa fala, se não a expressão do nosso pensamento, que pode ser um pensamento doentio e pernicioso, ou um pensamento positivo e que nos traz esperança. E é isso que a gente tem que treinar. E aí, dentro dos milagres, aqui tem a descrição do que estava acontecendo e em vários milagres operados por Jesus. E um deles é daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Por quê? Porque o fluido que emanava de Jesus era tão impressionantemente puro e bom que bastou que ela chegasse perto dele para que ela se contagiasse daquele bom fluido. E por que a gente tem tanta fé no que é ruim e tão pouca fé no que é bom, né? Por que às vezes a gente diz assim, ai, encontrei fulano, ai, me estragou o dia. E por que a gente não consegue ter tanta fé naquilo que é positivo, né? Porque a gente também consegue isso. A gente tem que acreditar que emanar um bom fluido, transmitir um passe, né, Rosa, é muito semelhante a uma corrente elétrica. A gente não precisa enxergar a corrente elétrica, eu não preciso enxergar a corrente elétrica para saber que um fio dá choque, né? Então, se eu confiar e se eu sintonizar com aquele médium que vai me transmitir o passe, o que vai acontecer? É a tomada ali, transmitindo aquela energia maravilhosa e salutar. É essa confiança que vai nos fazer o bem. E essa mulher, é claro que Jesus, por ser um espírito crístico, o que é um espírito crístico? Nós temos as categorias de mundos habitados, temos os mundos primitivos, que é as primeiras encarnações nossas, acontecem nos mundos primitivos, depois os mundos de provas e expiações, que é onde nós estamos, é o nosso planeta, é a segunda categoria. Aí depois vem o mundo de regeneração, que é justamente o próximo estágio, que a Terra está em transição, né, para atingir este estágio. E depois os mundos felizes e finalmente os mundos celestes ou crísticos, que é de onde Cristo veio para vir aqui nos visitar nesse segundo mundinho. Aí a qualidade de tudo, a luz que Jesus irradiava era essa luz que bastava chegar perto para a gente se sentir curado. E também nem chegar perto, como foi a cura do servo do centurião, né? Que o centurião disse, Senhor, cura meu servo que está doente. E ele disse, tá, vamos lá. Jesus prontamente que aí ele disse, eu sei que não preciso o senhor ir. E Jesus disse, tá, nunca vi tamanha fé. Realmente, Jesus sabia que não precisava ir até lá, né? Além disso, outros milagres que são descritos aqui, milagres no sentido de coisa admirável, né? A presciência, né, de Jesus de antever certas coisas.
Eu queria encerrar dizendo assim, ó, que esses milagres, essas coisas admiráveis, qualquer um de nós é capaz de fazer. E, inclusive, muitos de nós, quem de nós já não foi numa benzedeira que tirou com a mão uma doença, uma coisa que a gente estava vivendo? Quem de nós já não teve um sonho que aquele sonho, se no outro dia aconteceu, semelhante também está descrito ali a questão de José ter sonhado com o nascimento de Jesus, também são coisas admiráveis, sem dúvida, e que nós temos, cada um de nós, numa pequeníssima dose. E como é que a gente faz para aumentar essa dose? É pensando no bem, é agindo no bem, é se preparando, é buscando se melhorar. E isso explica também, de uma certa maneira, as predições, já que eu praticamente não cheguei lá. Mas ainda tenho meio minuto e quero dizer que eu falei em vulcanismos em alguns momentos, e essa pedra aqui é de lava vulcânica e, portanto, estima-se que tenha, possivelmente, né, se foi um vulcão daqui do Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul, pelas formações geológicas que se tem aqui, deve ter cerca de 600 milhões de anos. Eu não sei se ela veio, eu não perguntei de onde que ela veio, não sabe? Mas, enfim, se fosse de um vulcão ou de lavas vulcânicas que tem ainda alguns vestígios no Rio Grande do Sul, teria cerca de 600 milhões de anos, tá, gente? Eu fui presenteada com ela e disse que viria porque estava dentro do tema, e eu acabei pulando, na hora que eu falei dos vulcões, eu acabei pulando isto. Mas, de novo, reforçando, voltando para o que realmente importa. Como é que a gente vai conseguir fazer essas coisas admiráveis? É nos melhorando a cada dia, é orando e vigiando cada um dos nossos pensamentos. Como é que a gente vai entender melhor a gênese do mundo? É estudando. Então, a apresentação desse livro hoje foi mais ou menos assim como o João Adair o João Adair que escala a gente para fazer as palestras. O João Adair me deu uma padaria inteira. Vai aí e faz o que tu quiser, com as melhores batedeiras, os melhores fornos, todos os ingredientes de qualidade. E aí, todo mundo esperando que eu trouxesse um bolo lindo, maravilhoso. Eu trouxe essa bolachinha, água e sal, mas foi o que eu consegui, tá, gente? Mas o livro não perde a qualidade por isso, tá bom? Boa noite, muito obrigada. Então tá, meus amores. Então a gente agradece a nossa irmã por ter nos esclarecido um pouquinho mais do livro da Gênesis, né? Que já os outros também a gente já conversou e a gente já ouviu também. Então, isso dá assim uma pitadinha para a gente querer ir lá e ver mais um pouquinho. Então, meus amores, isso é o que nós queremos para todos nós. A gente já está, né, envolvidos, né, por esses irmãos da luz. E saibam, queridos irmãos, que na frente de cada um de vocês existe um irmão da espiritualidade, um trabalhador que veio da espiritualidade trazer o passe, trazer em suas mãos amorosas um pouquinho dessa energia do cosmo maior, que a gente viu agora neste momento. Então vamos nos concentrar, então, neste momento, ficarmos que já estamos harmonizados pela palestra do nosso irmão, vamos visualizar o Mestre Jesus. Este Mestre amoroso e bom, amado, que veio em nosso encontro, junto com essa equipe de trabalhadores espirituais, trazendo em suas mãos amadas
esses bálsamos divinos, essas energias que é só tocarmos, porque a nossa fé, a nossa confiança neste Mestre muda nossas vidas, muda o nosso querer, muda a nossa vontade. Que possamos, amados irmãos, nesta noite, pedir a esse Mestre amoroso tudo aquilo que viemos buscar. A saúde do nosso corpo, porque o corpo, é necessário para que nós evoluamos. O espírito, a mente, tudo é importante para nós. E nós vamos pedir sim a esse Mestre. E creiamos, amores, que o Mestre sabe de todas as nossas necessidades, todas as nossas angústias, todas as dores que vão dentro de cada um de nós. Ele seca nossas lágrimas. Ele diz, vamos, eu estou com você. Eu estou aqui, confia que tudo vai ficar melhor e que tudo tem um momento de passar por todas as provações que estamos passando neste momento. Ele nos diz, tem um momento de passar. Creiamos, amados irmãos, tenhamos fé neste Mestre de amor, porque se nós tivermos fé, se nós tivermos pensamentos bons, tudo se modifica no nosso globo. Então, vamos assim pensar e vamos também agradecer. Agradecer pelo dia, pelo trabalho, pelo nosso corpinho. Graças a Deus, estamos neste momento bem, ouvindo, olhando, que nós possamos, Mestre amado, estar assim sempre. Nós te agradecemos muito, que todos os nossos amores aqui possam levar para os seus lares essas bênçãos de amor que tu nos concede. Muito obrigado, gratidão, Senhor. E assim, amados irmãos, o passe espiritual foi transmitido em nome da caridade do Cristo e do nosso Pai de amor. Que assim seja.